Em 2010, o drama brasileiro Nosso Lar se tornou um fenômeno nas bilheterias, ao levar mais de 4 milhões de pessoas aos cinemas para assistir à história inspirada na saga literária de Chico Xavier. 13 anos se passaram e a produção retorna aos cinemas por tempo limitado, como parte dos preparativos para a chegada da sequência Nosso Lar 2, Os Mensageiros, que estreia nas telonas no dia 25 de janeiro de 2024. E o Cinepop teve a oportunidade de entrevistar o diretor e roteirista Wagner de Assis e o ator Renato Prieto, que comentaram sobre o relançamento de Nosso Lar e refletiram sobre o enorme impacto do filme ao longo dos anos. Mas não vou sofrer com a ideia da eternidade. É sempre tempo de recomeçar. Parabéns, porque já são, 13 anos de lançamento desde Nosso Lar, né? Eu me lembro muito bem que quando o filme foi lançado, ele foi um verdadeiro sucesso brasileiro. E a primeira coisa que eu quero saber de você, Wagner, como você se sente de poder relançar esse filme nos cinemas, com toda essa trajetória que o filme seguiu, se tornando uma produção que virou uma produção icônica do Brasil, né? Obrigado. São 13 anos, na verdade, né? A gente viveu... É uma outra sensação, viu, Rafa? Assim, a gente, naquela época, tinha um frisson absurdo, né? Um nervoso de não saber como é que o filme ia ser recebido pelas pessoas, de não saber se a proposta que a gente estava trazendo era uma proposta viável, que era fazer um filme para todas as pessoas, não só para quem tinha lido o livro. E aí explodiu mesmo, né? Foram mais de 1 milhão de espectadores em 5 dias. A gente bateu o recorde de cinema na época, 1.300.000 espectadores em 5 dias, né? A gente ganhou até um quadro, assim, né? E aí o filme tem a sua jornada espetacular, é uma jornada campeã, né? Mostra a potência da história, mostra a relevância da história, mostra como ela encontra o público, independente de seu credo, de sua religião, de sua filosofia, o que quer que seja. É uma história... Eu sempre acredito isso, as pessoas vão ao cinema para ver boas histórias bem contadas. Então é uma história boa e a gente teve a felicidade de contá-la bem. Nesses 13 anos, a gente não teve um mês, uma semana, 15 dias, vá lá, que a gente não tenha recebido. Eu falo eu e também algumas pessoas da produção, mas eu diria a mais a primeira pessoa mesmo, que eu não tenha recebido algum tipo de mensagem de alguém de algum lugar do mundo falando do filme, do Brasil e do mundo. Isso é muito gratificante, é muito impressionante ao mesmo tempo. E isso me trouxe vários aprendizados sobre como é que uma história como essa encontra as pessoas. Então agora, quando ela vai reencontrar o público num circuito incrível, com a sua mesma potência, mas é quase uma geração e meia depois, né? 13 anos depois, eu fico uma mistura ainda tem um pouquinho de frisson, mas é muito menos, e agora é muito mais gratidão. É alegria, porque tem um certo ineditismo de um filme brasileiro ser relançado de uma maneira tão potente, tão ampla assim, pelo território nacional. Então, o frisson dá lugar à gratidão, dá lugar à felicidade de poder ver as pessoas irem aos cinemas, experimentarem aquela tal experiência cinematográfica e espiritual, né? Então a gente está vivendo isso tudo no dia de hoje, que o filme está estreando, e vejo que é um momento muito bacana, é um momento de celebração, de retomar a ideia de que precisamos falar de espiritualidade em geral, de que podemos falar disso no cinema sem ser proselitista, sem ser sectário, e enfim... São momentos muito legais que eu estou vivendo nesses dias agora de reestreia do filme. Deve ser uma experiência até mesmo catártica para você, né? Porque 13 anos depois, você também já tem uma sequência aí que já está depois de muito tempo, mas ela vai ser lançada no ano que vem. Como você se sente, assim, vendo toda essa jornada e vendo o filme chegar hoje aos cinemas para uma nova geração, que naquela época muitos eram pequenininhos, hoje já são o quê? Já tem 18, 20 anos, outras ainda não haviam nascido, então hoje você também encontra uma nova geração no cinema, né? Como é que é esse mix de sentimentos? O cinema tem essa força junto às pessoas, né? De contar um pouco as coisas de seu tempo e também atravessar os tempos, né? E isso, agora com o Nosso Lar, está sendo uma realidade. Os adolescentes viraram adultos, né? Gente que nunca tinha visto o filme nas salas de cinema viu. Eu vejo que nesses anos todos outros filmes vieram, nós podemos contar outras histórias.
e a gente às vezes vai construindo de uma certa maneira o que eu entendi que seja um gênero temático genuinamente brasileiro, sabe? Eu não acredito muito em filme espírita como gênero, né? Mas eu acredito em filme que tenha seu gênero consagrado, etc. Mas a gente tem um gênero hoje, depois de tantos anos, que as pessoas podem identificar como um gênero brasileiro, que é essa coisa da espiritualidade, essa coisa do bem-olhar, do goodwill, né? Do sentimento bom. E aí sim, eu acho que agora, olhando por esse aspecto, este relançamento, essa janela entre o relançamento do Nosso Lar e o Nosso Lar 2, Os Mensageiros, é uma janela para a gente retomar esse assunto, para a gente voltar a falar desse tema e aí ver como é que o público reage, né? A gente nunca vai ter certeza de como o público reage, mas num sentido mais... É assim que as pessoas estão reagindo. Eu tô vendo que eles gostam de ver histórias sobre esse tema. Eu tô vendo que a gente faz Ninguém é de Ninguém, da Zíbia Gasparetto, né, que é sobre abuso, relações tóxicas, e também tem um olhar espiritual. Isso faz diferença, né? E isso, A Menina Índigo, Amor Assombrado, o próprio Kardec, que é uma cinebiografia, mas é um olhar para a vida de um professor, um homem de ciências, olhando assuntos de não ciência, por exemplo. E isso tudo vai criando assim um amálgama da minha percepção de que a gente está construindo alguma coisa, que aí o tempo vai nos dizer. E que tomara que seja boa, né? E que o público nos diga que seja boa, né? Sim. E com a sequência que vai ser lançada em 2024, eu não quero me aprofundar muito nela, porque eu espero que a gente tenha a oportunidade de fazer uma nova entrevista para falar sobre ela. Mas, assim, em termos de amadurecimento, olhando para o primeiro filme e agora para o segundo, porque é um hiato de 13 anos. Dá tempo de você ter filho nesse intervalo, né? Dá tempo do seu filho chegar na adolescência. Aí, ó, 2 filhos aí, né? Eu também, nesse intervalo, casei, morei fora, voltei, terminei faculdade de jornalismo. Então, eu queria que você me contasse sobre o amadurecimento do primeiro para o segundo filme. São alguns amadurecimentos, na verdade, né, Rafa? Assim, tem um amadurecimento pessoal como realizador, né? Porque o nosso ofício, ele melhora com a prática, né? Contar histórias, você vai contando melhor, né? E isso, em cinema, a gente poder filmar um filme por ano é muito raro. Por mim, eu teria feito um filme um ano seguinte. Eu teria lançado... Mas o tempo das coisas é o tempo das coisas. A gente tem que respeitar, enfim. Eu entendo que também tem um amadurecimento de história, porque o primeiro livro no qual o primeiro filme se baseia, ele tem uma narrativa que é mais sobre a vida do André Luiz, que é o personagem principal. Só que quando você vai para o segundo livro, que é o Os Mensageiros, a gente vê que o narrador, o André Luiz, ele passa a ser muito mais narrador, e aí ele passa a olhar aquele ambiente que ele descobriu com os olhos do investigador. E isso traz para a gente uma diversidade enorme de histórias. O Nosso Lar 2 é um filme que é um multiplot. Ele conta algumas histórias que estão interconectadas, porque o livro tem muito disso. E aí ele começa a trazer reflexões e ponderações sobre o que eu estou fazendo com a minha vida. Será que eu estou cumprindo o que eu planejei? Será que eu estou no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa? Quem que cuida de mim no mundo invisível? E que essas pessoas, a gente vai apresentar essa proposta também, né? Vai ter gente sempre para perdoar, para amar, para esperar as pessoas se recobrarem, para ajudar quando as pessoas precisarem de ajuda. Eu acho que isso complementa o que a gente apresentou no primeiro filme, né? Teve um gap de 13 anos, vai saber os motivos disso. Tem motivos muito claros, né? Questões corporativas, questões financeiras, etc, etc. Mas, assim, olhando num sentido mais espiritual da coisa, algum outro sentido deve haver, e a gente provavelmente vai ter essas respostas depois de janeiro, e a gente volta a conversar, né? Para saber como é que o segundo filme encontra as pessoas que viram o primeiro, mais de 4 milhões de pessoas nos cinemas, quase 40 milhões de pessoas no Brasil inteiro, numa medição que foi feita pela presidente da Fox, a Patrícia Kamitsuji, em 2016 ela tinha feito esse cálculo, foi impressionante, né? E aí ver como é que o segundo filme encontra essa massa de gente e como é que eles... Quem são vocês? O que aconteceu aquilo comigo? Todas as suas perguntas vão ser respondidas no tempo devido. Olhando de quando você fez esse filme, que faz bastante tempo, e vendo a sua vida hoje, em 2023, qual foi a maior lição que trabalhar na produção de Nosso Lar trouxe para sua vida, que é algo que você carrega até hoje?
Eu tenho uma agenda muito interessante para um país como o nosso, com tantas dificuldades na própria classe artística, né? Em que você vê colegas passando tantas dificuldades na tua área, no jornalismo, na área geral cultural. E, no meu caso, isso pouco acontece, assim. Eu tenho uma agenda... Então, nesse meio período, por exemplo, eu gravei um documentário chamado No Meio de Nós. Nesse meio período, eu gravei uma série chamada Viver de Novo para o streaming. Nesse meio período, eu fiz um espetáculo de muito sucesso, inclusive eu fui para a Suíça, Alemanha, Itália, Broadway. Eu fiz off-Broadway. Nesse meio período, eu fiz, acho que mais 2 filmes. Eu participei também como ator, outras coisas. Irmã Dulce, que eu faço tanta coisa. Então, olhar para trás agora, assim, e ver essa jornada, esse caminho que foi feito, né? É extremamente interessante, porque naquele momento, você está num outro momento da sua vida também, né? Eu tinha que dar o meu melhor ali, tudo tinha que dar certo, não podia haver erros e tal. Eu aprendi muito ali. E eu acho que, assim, a lição da resiliência, da responsabilidade muito grande de ser protagonista, né, de um franchise, né, de uma franquia, né, eu falei franchise, mas não é franchise, é uma franquia, de uma franquia em que tem 14 livros, se eu não me engano, ou 13, em que o André Luiz é o protagonista de toda a série, né, já ter filmado o Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Nossa, quanta coisa eu aprendi, minha amiga, quanta coisa eu aprendi nesse meio período. A mim, aquilo ali tudo ensinou muita coisa também. Mas uma das maiores dela, eu acho que é o tamanho da responsabilidade, né? Porque o mundo todo fica te vendo, né? E a cobrança é muito maior para o protagonista, eu acho, né? Nesse sentido. Então, eu aprendi tantas lições, mas eu acho que a maior dela é o tempo de saber esperar, sabe? É o tempo de saber que hoje não é o dia, que hoje não é janeiro, sabe? Então, é esse tempo. Eu acho que eu tive que aprender muita coisa, assim, em tempo muito hábil. Eu aprendi tanta coisa que ficaria uma lista de horas aqui. E vendo também em relação à sequência, que você estava falando sobre cada coisa ter o seu próprio tempo, cada coisa ter o seu momento apropriado, e depois de 13 anos vocês estão vindo com uma sequência que inicialmente seria lançada no mês de agosto, mas ela foi adiada para janeiro de 2024, justamente para que ela tivesse um período de lançamento bem propício para poder atrair o público para os cinemas. Você vendo toda essa jornada que vocês cruzaram com essas 2 produções também, como você enxerga a evolução da história do primeiro Nosso Lar agora para o Nosso Lar 2? Eu acho que foi bem interessante a decisão deles, sabe? De, por exemplo, retornar com o Nosso Lar 1 com um bônus, né, que o público vai poder ver cenas de Nosso Lar 2 como um bônus de que vem por aí. Eu acho que o público que se apaixonou pela obra, que se apaixonou pela história do André Luiz, se apaixonou pelo filme dirigido, né, e o roteiro do Wagner de Assis, dos produtores, da equipe, eu acho que ele vai continuar se apaixonando, entendeu? Eu acho que ele... sabe quando você está lendo uma obra, você, por exemplo, já deve ter feito isso, quando você assiste uma série no streaming que eles disponibilizam somente 5 episódios, e você fica torcendo para saber quando eles vão disponibilizar os outros 5. Eu acho que o que o público espera é isso, né? Ele está esperando o Nosso Lar 2, o Nosso Lar 3, a série, ele está esperando. E eu acho que é um passo adiante, eu acho que é um momento de alegria, é um momento de celebração, sabe, de todos nós. E acho que o público vai se emocionar mais uma vez, com certeza, com certeza. Um dia você vai entender. É sempre tempo de recomeçar. Alguma vez você imaginou vida depois da vida? Nosso Lar. 28 de setembro, de volta aos cinemas.